Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu vou falar do cervo do Pantanal, o veado do Pantanal. O que é um cervo do Pantanal? Cervo do Pantanal, nome científico: Blastocerus dichotomos, também chamado suassuete, suassupu, suassuapara, guaçupussu ou simplesmente cervo, é um mamífero ruminante da família dos cervídeos, Cervidae, e único representante do gênero Blastocerus. Ocorria em grande parte das várzeas e margens de rios do centro da América do Sul, desde o sul do rio Amazonas até o norte da Argentina, mas atualmente, a espécie só é comum no Pantanal, na bacia do rio Guaporé, na ilha do Bananal e em Esteros del Iberá. É o maior cervídeo sul-americano, podendo pesar até 125 quilos e ter até 127 centímetros de altura. Os machos são um pouco maiores que as fêmeas e possuem chifres ramificados. Os cascos são longos e podem se abrir até cerca de 10 centímetros, graças à presença de uma membrana interdigital, o que é uma adaptação ao deslocamento em ambientes inundados. Apesar de ser um ruminante, seu sistema digestório é menos especializado na digestão de celulose. É preferencialmente solitário e diurno, e seus predadores são a onça-pintada, pantera onca, e a onça parda, puma concolor. Sua dieta constitui-se principalmente de plantas aquáticas. A gestação dura entre 251 e 271 dias, e as fêmeas dão à luz um filhote por vez. A União Internacional para a Conservação da Natureza, UNCN, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, consideram a espécie como vulnerável e sua área de distribuição geográfica foi radicalmente reduzida a partir do século XX. As principais ameaças são a alteração do habitat por conta da construção de usinas hidrelétricas, as doenças advindas de animais domésticos, como a febre aftosa e a caça, principalmente como troféu. Existem inúmeras unidades de conservação em que ocorre a espécie, e ela foi reintroduzida com sucesso na Estação Ecológica Jataí, em São Paulo. Descrição: é o maior cervídeo da América do Sul, pesando entre 80 e 125 quilos, com 153 a 191 centímetros de comprimento e de 110 a 127 centímetros na altura da cernelha. Os machos tendem a ser maiores que as fêmeas, sendo, em média, 6% mais altos e 13% mais pesados, além de possuírem o pescoço mais musculoso. Somente os machos possuem chifres, que têm uma haste de até 60 centímetros de comprimento. Os chifres possuem 4 ramificações principais que não apontam para o interior da ramificação, o que permite diferenciar a espécie das do gênero Odocoileus. No total, os chifres do cervo do Pantanal possuem entre 8 e 12 pontas. A haste principal apresenta uma dicotomia próxima à base, e cada ponta se ramifica novamente, o que é raro de se observar no veado campeiro, os otóceros bezoárticos. Podem ser observados machos com chifres durante o ano todo, que podem ser trocados a cada mês. Porém, isso geralmente ocorre no inverno e tem relação direta com o ciclo de inundações das várzeas em que habita o cervo do Pantanal. As trocas são mais frequentes em indivíduos juvenis e idosos, e quando são dominantes em um dado território, elas diminuem, e as galhadas podem ficar retidas por até 32 meses. A pelagem é castanho-avermelhada, lanosa e brilhosa, tornando-se mais avermelhada durante o verão. Possui pelos brancos em volta dos olhos, peitoral, pescoço, interior das pernas e nas orelhas. Os juvenis não possuem pelagem manchada e os membros dos adultos são pretos. Os 2 dedos dos cascos possuem até 8 centímetros de comprimento e são ligados por uma membrana interdigital que permite que os dedos se abram até cerca de 10 centímetros entre si, condição única entre os cervídeos da América do Sul. Trata-se de uma adaptação ao deslocamento em ambientes pantanosos.
A fórmula dentária é DIFRAC 0,0333133 times 2 igual 32 e a largura da coroa dos incisivos e dos caninos é a mesma. Os premolares são menos molariformes que os de ozotóceros, assim como os molares possuem um sulco na cúspide mesiolingual, diferente também do encontrado em ozotóceros. O crânio, por sua vez, é muito semelhante ao deste gênero, e se diferencia por conta de seu tamanho maior e pelo formato das órbitas, que possuem disposição mais lateral e inferior. Isso torna a visão do cervo do Pantanal mais completa quando em direção ao solo, provavelmente uma adaptação aos deslocamentos em áreas inundadas. Assim como outros cervídeos, possuem a glândula pré-orbital. Como um ruminante, o cervo do Pantanal possui os mesmos compartimentos estomacais encontrados em outros cervídeos, rumen, barrete, omaso e abumaso. Apesar de compartilhar tal adaptação dos ruminantes, seu sistema digestório é menos eficiente em digerir a celulose. 16. Além disso, o fígado da espécie, ao contrário do observado em ruminantes domésticos, não possui vesícula biliar. O cervo do Pantanal possui 66 cromossomos e o cariótipo é muito semelhante ao do veado campeiro, os otóceros bezoárticos. O cromossomo X é metacêntrico e o Y é acrocêntrico. Os autossomos são acrocêntricos. Ecologia e comportamento. O cervo do Pantanal possui hábitos noturnos em regiões bastante modificadas pelo homem, como observado na bacia do Rio Paraná, principalmente devido à pressão de caçadores. No Pantanal, em que a espécie é menos caçada, ela é diurna. É um bom nadador, e é capaz de atravessar grandes distâncias a nado, indo de uma margem a outra, mesmo em grandes rios represados, como o Paraná. É considerado um animal solitário, apesar de eventualmente ser observado pequenos grupos familiares, compostos de um adulto e um ou mais jovens. Esses grupos são compostos geralmente por fêmeas adultas e sua prole, e são mais frequentemente observados durante a estação chuvosa e podem ter até 6 indivíduos. Apesar de majoritariamente solitário, o cervo do Pantanal apresenta um complexo repertório comportamental, como observado em estudos com animais em cativeiro. Aparentemente, são territoriais, e evidências genéticas corroboram a hipótese de um sistema de acasalamento poligínico nos cervos do Pantanal. Isso também fica evidenciado pelo registro de comportamento agonístico entre machos adultos. Apesar disso, nunca foi observado a formação de haréns. Os territórios dos machos possuem até 12,3 km² de área, sendo significativamente maiores que os das fêmeas, que possuem no máximo 5 km². A área de vida dentro do território não é fixa, e ela tende a mudar de acordo com as inundações de seu habitat. Seus principais predadores são a onça parda, puma concolor, e a onça pintada, pantera onca, apesar de o cervo do Pantanal não ser a espécie mais visada por esses grandes felinos. Além destes, a sucuri, Eunectes murinus, o lobo-guará, Schizocyombra chirus, e jacarés podem predar principalmente os filhotes. A espécie é parasitada por carrapatos, principalmente do gênero Amblyomma, sendo Amblyomma triste a espécie mais comumente encontrada. A presença de animais domésticos aumenta significativamente a infestação por carrapatos, inclusive de espécies transmissoras de doenças, como o carrapato estrela, Amblyomma cagenense, e o carrapato de boi, Bopilus micropulus. O cervo do Pantanal parece ser um reservatório natural de agentes patogênicos da erliquiose monocítica humana, causada por Ehrlichia schaffensis, e da anaplasmose, que afeta ruminantes e é causada por Anaplasma marginale. O cervo do Pantanal não é considerado um pastador e nem um podador típicos, tendo hábito alimentar e de forrageio intermediário entre essas duas estratégias de obtenção de alimento. Muitas vezes, essa espécie de cervídeo opta pela ingestão de alimentos mais fáceis de digerir, ao contrário do observado em pastadores típicos, e possui hábitos oportunistas se comparado aos podadores típicos.
Ademais, comparado com outros ruminantes, sua dieta tem alto valor nutritivo e melhor digestibilidade. Isso tem relação direta com o fato do cervo do Pantanal consumir preferencialmente folhas largas e brotos tenros de Discolobium, Aeschynomene e outras plantas aquáticas. Mesmo as gramíneas consumidas são relativamente fáceis de digerir, como Haematria altissima. As observações do cervo do Pantanal sempre foram em regiões que são alagadas durante a estação chuvosa, principalmente onde existe a gramínea Andropogon, e sua dieta constitui-se de pelo menos 35 espécies vegetais, principalmente plantas aquáticas. No Pantanal, constatou-se que esse cervídeo se alimenta principalmente de gramíneas, leguminosas e plantas da família Pontederaceae e Alismataceae. Algumas espécies e gêneros de plantas encontrados no Pantanal também são consumidas em outras regiões, como em Esteros del Iberá, na Argentina. Nestas duas localidades, a espécie mais consumida foi uma planta aquática, Nymphaea amazonum. Por conta das mudanças de área de vida em função das inundações de seu habitat, existe uma relativa mudança nas espécies de plantas consumidas quando se compara à estação seca e à chuvosa. Andropogon hipogenus é mais consumida durante a estação chuvosa, enquanto que Haematria altissima é mais consumida durante a estação seca. Pouco se sabe acerca da reprodução do cervo do Pantanal em liberdade. Alguns autores sugerem que o período de nascimentos se estende de outubro a novembro, mas outros afirmam que é de maio a setembro. Também é sugerido que não existe sazonalidade nos nascimentos, e eles ocorreriam durante o ano todo. Também não se sabe quando o cervo do Pantanal alcança a maturidade sexual. Um estudo em cativeiro mostra que as fêmeas não apresentam sazonalidade reprodutiva, possuindo vários estros ao longo do ano, assim como um estro pós-parto. O ciclo estral dura entre 21 e 24 dias, e a gestação, entre 251 e 271 dias. No período fértil, a fêmea permite a chegada do macho, além de apresentar hiperemia vulvar e secreção mucoide abundante. As fêmeas dão à luz um filhote por vez, que ao contrário dos outros cervídeos, não possuem pintas brancas na pelagem, sendo semelhante ao do adulto. O recém-nascido pesa entre 4 e 5 quilos. Com cerca de 5 dias de idade, o filhote já é capaz de seguir a mãe. Nunca foi observado o nascimento de gêmeos no cervo do Pantanal. Aspectos culturais: como outras espécies de cervídeos, o cervo do Pantanal é uma espécie muito visada pelo homem como caça. Seu couro já foi amplamente utilizado para vestimenta de montaria em cavalos, e muitas vezes é caçado por conta da beleza de sua galhada, como troféu. Em Tupi, o cervo do Pantanal é referido como o veado verdadeiro Suassuetê, apesar de tal nome também se referir ao veado campeiro, os otóceros bezoárticos, e ao cariaco, Odocoileus virginianos. O grande porte também chama a atenção, visto alguns nomes indígenas relacionados. Quassupuçu e Suassupuçu significariam veado comprido. Geralmente, os povos de origem europeia possuem nomes que relacionam a espécie ao seu modo de vida em áreas alagadas. Cervo de los pântanos em espanhol ou marsh deer em inglês. Atualmente, o cervo do Pantanal tem sido considerado uma espécie bandeira na conservação do ecossistema das várzeas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau! From Indonesia, if you from USA, if you from Korea, if you from Italy, all together, let's do the face. Let's do the
If your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you.